Olá, eu sou Sérgio Everton e a partir de agora estamos juntos no programa Projetos de Lei. O programa da TV Assembleia SP mostra para você o andamento dos projetos de lei da Casa, além daqueles que já viraram lei e que podem, de alguma forma, fazer diferença na sua vida. O projeto de lei do deputado Marcos Damasio, do PR, prevê a instalação de painéis solares nos edifícios públicos estaduais. O objetivo é utilizar a energia solar para economizar gastos com energia elétrica nas instalações do Estado. 70% da geração de energia elétrica do país vem das hidrelétricas. Em época de crise de abastecimento de água e aumento na conta de luz, uma boa alternativa pode estar bem acima das nossas cabeças, lá no céu, a energia solar. Quando a gente fala de energia solar, nós estamos falando em aproveitar o que a gente tem de mais abundante e ainda de graça, né? Que é o sol, para transformar essa energia do sol, né? De alguma forma, aí no caso, né? Em energia elétrica. Tá? Então aí tem um equipamento que faz essa transformação. O uso da energia solar pode contribuir com o setor elétrico e proporcionar economia direta para o consumidor. Olha essa conta. O quilowatt de energia solar tem um custo de cerca de 13 centavos, contra o de energia elétrica, que é de 55, uma proporção de 4 por 1. Uma casa que consome 450 quilowatts por mês em São Paulo gasta, em média, R$ 250 de conta de luz. Com painéis de energia solar, este valor cai para R$ 65 ao mês. O PT acredita, os pesquisadores acreditam nisso, né? O sol é o futuro, né? O sol está aí. Hoje a gente tem a indústria automobilística também, tem carros híbridos, em que a gente tem fotovoltaico, elétrico e o motor a combustão. São projetos que Mercedes, BMW, Honda, enfim, todo mundo está buscando. Então, sem dúvida, não tem como fugir, né? Para o espaço, para quem quer ir para o espaço, é energia solar que nós vamos ter que usar também. Então, é energia do futuro? É energia do futuro. Agora, cada caso é um caso, precisa de engenharia, né? Não é faça você mesmo, não é aquele profissional pedreiro, como a gente chama, que vai instalar, não é eletricista, né? Então, precisa tomar esse cuidado. Quem está pensando em utilizar, hoje a gente tem legislação que vale a pena, porque gera crédito para o usuário, né? Agora, de qualquer forma, precisa entrar em contato com a concessionária, aí tem uma série de detalhes, uma série de detalhes, né? Que precisam ser ali observados. Só em São Paulo, os gastos com energia elétrica nas 19 mil edificações do estado chegam a custar 365 milhões de reais anuais. Um projeto de lei do deputado Marcos Damasio, do PR, prevê a instalação de painéis solares para estes edifícios. O Estado está sempre construindo novos prédios públicos, né, escolas e uma série de outros prédios, né, de serviços para a população. Esses prédios públicos, tendo no seu projeto original e contemplando a economia de energia, eu acho que é algo muito importante para os cofres públicos, né? Apesar da energia solar ser limpa e renovável, é preciso ficar de olho no custo. Essa luz é de graça, ela vem do sol. Mas o problema fica na instalação, que aqui no país ainda é muito cara. Ela pode ser muito viável, né? Agora, para ser viável, você tem que ter condições de instalação, né? E ter ter que fazer um estudo, na verdade, da relação custo-benefício, né? Não dá para se dizer que em todo momento ela é mais viável. É mais barata. Ou que seja mais barata, vantajosa. Uma coisa é certa. Hoje, o nosso sistema de geração de energia, que é o hídrico, é o mais barato, né? Esse sistema, ainda dos sistemas de energias renováveis, que a gente tem outros sistemas, que teria eólico, teriam outras formas de gerar energia, né? O fotovoltaico ainda é o mais caro. Cada painel desse chega a custar R$ 2.000. Numa casa de 150 metros quadrados, por exemplo, são usados 10. Em 6 anos, o valor do investimento é recuperado. Uma doença pouco conhecida que provoca muita dor e, se não tratada corretamente, pode ter graves sequelas. O projeto de lei aqui na Assembleia Legislativa quer instituir uma campanha de conscientização sobre os riscos do zoster. Parecia uma alergia na pele, mas junto veio a dor intensa. Eu comecei a sentir uma dor muito forte,
na região do pescoço, uma dor muito forte. E depois de uns 2 dias apareceram algumas lesões na região do peito, bolinhas, só de um lado. Parecia uma alergia. Foi assim que Débora resolveu procurar um médico e então viu o diagnóstico, herpes zoster. Geralmente é fácil diagnosticar porque aparece só de um lado, tem bolhas, o paciente sente dor naquele lado, as bolhas elas seguem um caminho, então é fácil diagnosticar, mas em mim não foi tão fácil, engraçado. Então eu primeiro achei que fosse uma alergia, porque estava numa região que eu tinha outras lesões, então eu achei que tivesse sido alguma alergia. Mas depois, com a dor, porque a dor não estava aqui, estava atrás, né? Aí eu saquei. A infecção, que não é contagiosa, é causada pelo vírus varicela zoster, o mesmo da catapora. Bem diferente da herpes tipo 1, a mais comum, que aparece geralmente nas mucosas, como a boca. É uma doença que compromete tanto o nervo quanto a pele. É uma doença que o diagnóstico é clínico, ou seja, o próprio dermatologista, olhando as lesões, ele já consegue fazer o diagnóstico. E o grande problema do herpes zoster é a dor. Porque mesmo após a melhora do quadro clínico, o paciente pode persistir com dor crônica. Por isso que o ideal, o paciente que tiver herpes zoster, é realizar o tratamento dentro de 3 dias, já ser iniciado esse tratamento, para evitar que ocorra essa sequela. Além dessa sequela, ocorrem as sequelas oculares, que pode ser irreversível, e também pode ocorrer também a paralisia facial. No tratamento a gente utiliza medicações antivirais, tá bom? E a gente consegue encurtar o tempo de duração da doença e com isso também diminuir a chance de sequela que pode ser levada por causa do herpes zoster também. A doença ataca 1 a cada 3 pessoas. No Brasil são registrados cerca de 10 mil casos por ano. A gente apresenta uma vacina atualmente já disponível no Brasil, que deve ser tomada a partir dos 50 anos de idade em dose única. Então, hoje em dia, a gente já tem uma forma de prevenção do herpes zoster, que é uma doença, infelizmente, ainda muito desconhecida pela população e que acomete muitos idosos. Então, como a gente tem um envelhecimento muito grande da população brasileira que vem ocorrendo, é uma doença que cada vez está se tornando mais frequente aí na nossa prática diária. Os altos índices entre os idosos são um alerta para a população. O deputado Edmir Chedi, do Democratas, elaborou um projeto de lei que propõe uma campanha de conscientização sobre os riscos do zoster. E o que nós desejamos com esse projeto de lei? Que o governo do estado possa fazer uma conscientização de 1 semana por ano, para que todos os municípios possam ter conhecimento, as pessoas, em rádio, televisão, internet, portal do governo, todos os meios de comunicação. Isso pode ajudar muito as pessoas na prevenção e na cura dessa doença. Conhecer a doença pode fazer toda a diferença, já que o diagnóstico precoce previne maiores danos à saúde. É uma doença comum, mas ainda pouco conhecida. Por isso a importância de divulgar um pouco mais sobre a doença, exatamente para você ter um pouco mais de consciência o que é, como que funciona, o que deve ser feito, o tratamento e se evitar principalmente as sequelas. O projeto de lei faz uma pequena pausa e volta daqui a pouquinho. Até já. Encher o tanque do carro até a boca, mesmo depois de ouvir o clique da bomba de combustível, é uma mania comum entre os motoristas no Brasil. Um projeto de lei do deputado Marcos Martins, do PT, quer proibir este hábito que é prejudicial ao funcionamento do motor. Jailton é frentista há 12 anos e sempre escuta o mesmo pedido. Pode encher até a tampa. Vitor é um desses clientes. O tanque cheio é bom porque evapora menos, sacode menos. Aí o tanque sempre está cheinho. O que Vitor não sabia é que abastecer o carro com mais combustível do que o indicado pelo fabricante pode danificar o veículo. O carro tem um encanamento que vai ligar numa peça que chama canister, que é um filtro de carvão ativado. Quando você passa do limite, quando manda encher até a boca, você passa do limite desse caninho que liga no canister. E aí o que acontece? Você põe gasolina no canister ou etanol. Isso dificulta a filtragem do ar. O que os frentistas são orientados a não ficarem ao lado do tanque na hora do abastecimento. Então eles colocam o bico automático e se afastam. Como? Vai limpar um vidro, vai lavar calibrar um pneu, examinar o óleo
e o bico destrava, que é a hora que enche o bico destrava. Neste momento tem que se parar o abastecimento. Quer dizer, não se pode insistir com isso até o tanque ficar totalmente cheio. Isso cria problema para o automóvel e cria problema para a saúde do frentista também. Além do problema com o carro, a saúde dos frentistas também é prejudicada. A gasolina automotiva é uma mistura de substâncias químicas que emitem vapores. Para evitar a inalação, o frentista coloca o bico da bomba no carro e se afasta. O bico vai travar sozinho quando o valor pedido for atingido ou quando o tanque alcançar a capacidade máxima de segurança. Aí ele volta e retira o equipamento. Quando o cliente pede para encher o tanque até a boca, esse procedimento é feito de forma manual e o frentista inala os gases. A exposição prolongada pode causar doenças graves como câncer. O cheiro é muito forte. Inclusive, às vezes eu estou sentindo até dificuldade para dormir de noite, a hora que eu fico acorda, assim, com falta de ar. Dados dos Ministérios do Trabalho, Saúde e Previdência Social mostram que os trabalhadores que inalam esses gases tóxicos podem ter comprometimento em suas funções neurológicas e linfáticas. O projeto de lei 247 de 2015 é de autoria do deputado Marcos Martins, do PT, e quer proibir que o abastecimento continue depois que o sistema de segurança tenha sido acionado. O benzeno é um metal pesado e ele é mais pesado do que o ar. E ele fica a uma altura de 1,5 metro mais ou menos contaminados ali, no ar. E aquilo pode atingir a todo mundo, todas as pessoas que ficam ali no entorno. Então, trata-se de uma precaução com relação à saúde pública, meio ambiente e o cuidado, por exemplo, ao câncer, dentre outras coisas, que provoca esse produto químico. O projeto de lei em discussão aqui na Assembleia Legislativa autoriza o governo de São Paulo a criar repúblicas para idosos de baixa renda em todo o estado. A estrutura da população brasileira já passou por diversas mudanças. Houve momentos da história em que tivemos crescimento natural acelerado, com o número de jovens maior do que o de idosos. Em outros, houve queda no crescimento natural e daí por diante. Com a diminuição das taxas de natalidade, nossa população começou a envelhecer aos poucos. De acordo com estimativas elaboradas e divulgadas pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o número de idosos vai aumentar. Por volta do ano de 2050, haverá no Brasil 73 idosos para cada 100 crianças. E ser idoso no Brasil custa muito caro, ainda mais se for morar em casas de repouso ou precisar de cuidados especiais. Paga aluguel. De repente, com a bolha imobiliária, o aluguel deste imóvel subiu 130%. Não tem como não repassar. E daí tem outros custos que são repassáveis, mas tem umas coisas que não dá. Então a gente vai fazendo o possível para ir tocando. Manter a qualidade, né? Que é muito difícil. É muito difícil. A parte mais complicada que a gente tem é exatamente o pagamento das mensalidades, porque as aposentadorias não são altas e os filhos, praticamente 90% das vezes, têm que entrar com alguma coisa. Então, pega a aposentadoria e completa alguma coisa para que manter. Casas de repouso podem sair de 3 a 8 mil reais mensais. Já quem cuida do idoso em casa não gasta menos de 3 mil reais por mês. Por conta disso, o governo do estado vem criando programas para atender as necessidades dessa parte da população. Temos 3 repúblicas já implantadas e temos mais do que as repúblicas. Nós temos hoje um conjunto de ofertas de serviços para a população mais idosa, que vem crescendo no estado de São Paulo, e mais do que crescendo, vem crescendo e vivendo por mais tempo. Então nós temos 2 fenômenos que acontecem, digamos, complementarmente. Nós temos hoje os idosos em maior quantidade e vivendo por mais tempo. O projeto de lei 1302 de 2014 do deputado Enio Tato, do PT, autoriza o Poder Executivo a implantar repúblicas para idosos de baixa renda no estado. Para isso, o governo poderá contar com parcerias com os municípios, conselhos municipais do idoso e órgãos de proteção. Os idosos que optarem por viver em repúblicas serão responsáveis pela sua casa e pagarão valor simbólico de aluguel. A intenção dessa República dos Idosos nos municípios que queiram implementar é uma parceria entre a União, o Estado e o município, para a gente criar um centro de convivência, um local que eles possam ter uma assistência social, assistência de médico relacionada
aos idosos, né, que eles possam ter um local de convivência para eles se divertirem, para eles estudarem, para eles, enfim, ter todas as necessidades que o idoso necessita nos dias de hoje, né? Então, essa iniciativa é de que o município muitas vezes não tem condições de implementar isso, né, ou o Estado não tem condições, mas sim juntar as três esferas, né, governo federal, governo do Estado e o município para atender essa população. Você vai ver no próximo bloco brinquedos adaptados para crianças especiais e vagões exclusivos para gestantes, pessoas com crianças de colo, idosos e pessoas com necessidades especiais. Você vai ver tudo isso já já. Os parques públicos e praças de São Paulo poderão ter brinquedos adaptados para crianças especiais. Este é um projeto de lei do deputado Gil Lancaster, do DEM. As pessoas com deficiência têm o direito de exercer suas atividades de lazer como qualquer outra, principalmente as crianças, que por diversas vezes se sentem excluídas pela falta de parques e praças que não oferecem brinquedos nem equipamentos adaptados. Seria bem legal que tivesse outros lugares adequados para os deficientes físicos, né? Que é muito difícil da gente passear com eles, né? Muito mesmo. Mesmo não é nem para cadeirante, mas para qualquer pessoa, para andar, inclusive, a locomoção, né? Aqui neste parque, vários brinquedos foram adaptados, como o escorregador, que tem plataformas de transferência para cadeirantes, o balanço desenvolvido para a segurança da criança com desenho ergonômico e cinto de segurança, o telefone em forma de flor, o mais procurado nas brincadeiras. Tudo bem? A Alpapato, Ana Laura Parque para Todos, é uma organização que constrói parques onde crianças com deficiência podem brincar em caminhos, brinquedos e equipamentos criados para permitir o lazer, a terapia e a socialização delas. O objetivo da instituição é doar 4 parques por ano para a sociedade. 3 parques já foram inaugurados através do projeto Alpapato. O da ACD, o Parque da Moca, inaugurado em janeiro de 2014, o da PAI, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Araraquara, e este que eu estou aqui, que é o Parque do Cordeiro da Prefeitura de São Paulo, o primeiro parque em local aberto. O administrador e engenheiro Rodolfo Fischer viveu um drama em sua vida com a perda de sua filha aos 4 anos de idade em um acidente de carro. Após uma viagem ao exterior, viu um brinquedo acessível em um playground e se encantou. Voltou, criou e implantou o projeto Alpapato, em homenagem à sua filha. Cada um dos brinquedos foi desenvolvido por terapeutas, junto com engenheiros, junto com o fabricante de brinquedos, que fossem parrudos, fortes, ou seja, que necessitassem pouca manutenção e que se prestassem a 3 objetivos. Primeiro, a terapia da criança com deficiência. Segundo, a socialização da criança com e sem deficiência. Todos os brinquedos são desenhados para crianças com deficiência brincarem com crianças sem deficiência. E o terceiro, o lazer, porque a criança com deficiência tem menos oportunidades de brincar num parque ao ar livre. Então você vê que o parque tem um desenho, fazemos o projeto, fazemos o brinquedo, projetamos, fabricamos e aí doamos. O deputado Gil Lancaster acredita em direitos iguais para todos. Por isso, criou um projeto de lei que obriga a colocação de brinquedos para pessoas com deficiência em parques, praças e outros locais públicos destinados à prática de esportes e lazer. O projeto de lei quer que trens e metrôs tenham vagões exclusivos para gestantes, pessoas com crianças de colo, idosos e pessoas com necessidades especiais. Vera Lúcia já enfrenta todos os dias a dificuldade de transportar a filha que tem paralisia cerebral. Não bastasse isso, ainda sofre com a falta de respeito no transporte público. Não tem um local de pôr cadeirante? Aí eles ficam tudo ali. Aí tem vezes que eles não estão nem aí. Parece que finge que não vê que a cadeira chegou. Aí a gente tem que falar, eu quero pôr a cadeira aí, é o local dela. Outra hora eu vou no meio, que eu não quero falar, não estou afim de estar falando, eu fico no meio lá. Miller e Amanda evitam sair de casa com a filha de 4 meses pelo mesmo motivo. Uma que é muito cheio, todo mundo empurrando, ninguém respeita ninguém praticamente.
E com criança é inviável. Transporte público é inviável com criança. O projeto de lei 476 de 2011 quer tornar obrigatório a reserva de vagões em cada composição dos trens e metrôs para gestantes, pessoas com crianças de colo, idosos e pessoas com necessidades especiais em todo o estado de São Paulo. O projeto é do deputado do PSDB, Hélio Nishimoto. Eu apresentei esse projeto de lei justamente para preservar a integridade dessas pessoas que têm maior necessidade de uma atenção, de um cuidado, especialmente na área de transporte público, né? E o trem e metrô, a gente sempre ouviu falar que vivem superlotados, causando incômodos e colocando em risco algumas pessoas, principalmente nas situações especiais que tem. Então, esse projeto de lei visa separar, reservar vagões em composições de trem ou metrô, para que elas tenham essa facilidade de acesso e também sejam preservadas na sua integridade. Algumas estações com maior fluxo de passageiros já têm o vagão exclusivo em horário de pico. Mas, segundo o projeto, os sistemas ferroviário e metroviário terão 180 dias para implantar os vagões exclusivos em todas as estações no período da manhã e fim da tarde, a contar da publicação da lei. É uma bagunça, né? É briga de um lado, briga do outro. E eu acho que nesses precisava. Um vagão só eu acho que é pouco. Pouco, porque o que você mais vê é criança, mulher grávida. E os vagões, você só vê homem sentado, né? A maioria, as mulheres tudo em pé e os homens todos sentados. Eu acho legal, porque os pessoal não estão respeitando mais ninguém, os homens entre mulheres, e eu acho que o vagão entre mulheres, criança e deficiente é uma boa. O projeto de lei 476 de 2011 está em tramitação na casa. É muita falta de educação mesmo. Não precisava, eu creio que não precisava, né? Mas já que eles não têm educação, às vezes se resolvia, né? E olha lá, vocês não vão entrar também no vagão de especial. O programa de hoje termina aqui. Temos um novo encontro na próxima semana com mais projetos de lei. Obrigado pela sua companhia e até lá.